Hello girls, aqui é a Vi. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha opinião sobre A Vida Invisível de Ed La Rue, Davi e Schwab. Gente, eu tô com a garganta péssima, relevem. Eu devorei esse livro aqui, gente. Por que que eu demorei tanto pra ler? Eu sou uma pessoa que eu vou muito pelo hype. Se o livro tá hypado, eu fico curiosa e se eu sei que tem uma história similar a algo que eu goste, eu vou de cara. Vocês sabem que realismo mágico, fantasia, o estilo, na verdade, de gênero que a Vi Schwab escreve não é algo que a gente costuma ter aqui nesse canal, ou eu na minha própria vida. Porém, essa capa me ganhou, o fato de ela já ter vivido 500 anos me ganhou. Então eu decidi dar uma chance para esse livro. Então vamos lá, comentando um pouco sobre a história. Quem é Ed La Rue? É uma mulher que, na verdade, ela começa aqui a história já em 2014, 2015, a gente já sabia que ela é uma mulher que existe há muito tempo. É algo que fala desde a orelha e tudo mais, enfim. E aí, Ed La Rue é uma menina que foi levada a se casar. Lá no século XVIII, que é quando ela nasceu, né, em 1700 e pouco, ela foi prometida a um cara. Depois de um longo tempo, ela precisava casar. Ela sempre foi uma mulher uma criança, né, e uma adolescente que queria muito explorar o mundo, conhecer as cidades que o pai dela ia para vender as coisas da família. Enfim, ela sempre foi muito aventureira, muito exploradora, e casar era a última coisa que ela queria fazer da vida dela, assim, honestamente. Então ela ficava, assim que ela começou a ser prometida mesmo para se casar, e realmente, a cadeira tá me incomodando, gente. Acho que agora foi. E realmente precisou se casar, né? Precisaria se casar. Ela começou a fazer orações, pedindo, ai, por favor, por favor, por favor, não quero casar. Me ajuda, o que eu faço pra não casar? Ela tinha uma vizinha, Estelle, que era considerada, assim, uma feiticeira, uma bruxa pelas pessoas. E ela fazia orações pra entidades, assim. Ela não era aquela cristã tradicional que cria? Acho que essa palavra nem existe, mas que acreditava em Deus, o Deus do catolicismo e tal. Enfim, ela era muito mais de fazer oferendas e tal. E aí a vila inteira que ela morava falava que achava essa Estelle muito estranha, porém a Ed sempre achou ela uma mulher fantástica, sempre muito interessante. Tinha uma certa curiosidade sobre a vida da Estelle. E aí, conversando uma vez com a Estelle, ela falou, né, sobre por que a Estelle fazia essas orações, fazia esses pedidos aí à natureza, enfim. E aí ela falou, olha, a natureza escuta o que a gente tem a pedir. Todo o universo, toda a energia escuta aquele nosso pedido, mas toma cuidado. Jamais faça pedidos para os espíritos da noite. Mas a Ed estava desesperada, completamente desesperada. No dia do casamento, quando o pai já estava pegando ela ali para levá-la ao altar, ela foge. E nesse momento, ela faz a sua oração mais fervorosa. Porém, quem aparece é o espírito da noite. Um cara que, na verdade, um deus, sei lá, um espírito, a gente não sabe, né? Que ela deu o nome de Luke. E essa pessoa aparece para ela com uma imagem 100% voltada para os sonhos que a Ed tinha, o homem dos sonhos da Ed, que ela gostava muito de desenhar. E aí, nesse momento, ela fala com ele que ela daria tudo, ela faria qualquer coisa para que ela pudesse viver mais. E nesse viver mais, o Luke fez a proposta e ela decide fazer esse pacto com ele. Ou seja, ela nunca mais vai morrer, a não ser que ela fale com o Luke que se entrega, né, obviamente. Mas ela vai ficar para sempre nova, nunca mais vai morrer, só que as pessoas vão esquecer dela. Por isso que é a vida invisível, porque ela chega aqui, a gente conversa, a gente interage, a gente se conhece, ela sai do recinto, todo mundo esquece dela. E aí é um período que, assim, até as pessoas, os amantes dela, as pessoas que ela vai namorar e tal, ela tem que conquistar diariamente. Então, esse é o karma dela, essa é a dívida dela, né? Ela vai ser feliz, ela vai, sim, viver coisas inimagináveis, experiências maravilhosas, porém, as pessoas vão esquecer dela. E assim acontece por 300 anos. Até que ela está em Nova York, ela é francesa, né, de natureza, porém, eu esqueci o nome da cidade que ela vem. Enfim, se eu achar aqui eu falo com vocês. Mas ela está em Nova York nos dias atuais, em 2014, 2015, como eu falei. E aí, ela
vai até uma livraria, vai roubar um livro, porque é assim que ela sobrevive, né? Enfim, ela precisa roubar, ela precisa viver de alguma forma, e ela acaba enganando as pessoas, fazendo aquilo que é preciso para que ela siga vivendo. Até que, gente, ela conhece um cara, um Henry, na verdade. E o Henry não se esquece dela. Ela vai lá, tenta roubar um livro nessa livraria, ela pega o livro, finge que vai pagar e sai, porque ela acha que o cara nunca mais vai lembrar dela. Porém, ele volta e fala assim, ei, você tá louca? Vai roubar livro? Não pode, como assim? E assim começa uma amizade. E aí ele fala palavras que são assim, as palavras mais preciosas pra Ed na atual conjuntura, que é, eu me lembro de você. Então são 5 palavrinhas aí que vão impactar bastante a vida da Ed a partir desse momento. Então eles começam a ter uma relação, né, entre si, eles saem um com o outro, ela vai falando as mentiras dela, né, que ela trabalha com arte, e aí ela tá procurando pessoas que trabalham ali com arte, ela é molheira, e enfim, assim por diante, ela vai convivendo, falando essas mentiras, até que dá um momento que ela não consegue mais mentir, não tem como mais ela falar isso, porque ele começa a desconfiar. Daí, ela conta a história dela e fala, olha, na verdade eu sou um fantasma, eu sou uma mulher que nasceu em 1700 e bolinha, na França, eu vendi minha alma e eu tô aqui, e é isso. E aí ela fala, beleza, né, agora é a hora que ele levanta e sai correndo, e nunca mais fala comigo. Porém, para a surpresa dela, o Henry fala assim, eu acredito em você porque eu fiz a mesma coisa. E aí a gente começa a entender um pouco da história do Henry, que ele se sentiu sempre muito pouco suficiente, pouco amado, deixado de lado pelas pessoas. E aí a gente vai entendendo que ele fez algo parecido e semelhante ao que a Ed fez. E aí a Ed e ele começam a pensar, tipo, meu Deus, o Luke foi muito esperto, porém, apesar de eu já saber que existiam milhares de pessoas, e isso aqui é uma parte interessante do livro que eu vou falar com vocês já, ele falhou nesse momento. Ele deixou 2 pessoas que fizeram um pacto com ele se conhecerem e se aproximarem. Então, a nossa vida vai ser pra sempre maravilhosa e tal. E aí a história começa a se desenrolar de um jeito muito positivo. E o final, assim, é surpreendente. Eu não imaginava o final que tem. Juro pra vocês, foi um final, assim, muito diferente do que eu esperava. Eu não imaginava que isso ia acontecer, que a Ed ia chegar a fazer o que ela faz aqui. O Henry também, enfim. Eu acho incrível essa história. E a capa do livro, o livro, os desenhos... Gente, tudo isso aqui são sinais da história. É maravilhoso. Eu adorei, me prendeu do início ao fim. É um livro grosso, mas que eu li, assim, muito rápido. Foi o primeiro livro que eu li agora durante o mês de julho. E, gente, eu fiquei muito empolgada com a história desse livro, assim, honestamente. O que eu mais gostei aqui? O plot twist, óbvio. Eu amo o livro com plot twist. Aqui tem um plot twist que eu jamais esperava. Mas outra coisa que eu gostei demais aqui é que é um livro muito voltado pra arte, assim. Então, a gente tem todo início de parte, a gente tem... Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o início da parte 5, tá vendo? Aí que fala o título da parte 5 e tal. E aqui tem uma obra de arte, aí fala o título da obra, quem que fez, o ano e uma breve descrição aqui sobre ela. Gente, sabe o que é engraçado? Como a Ed viveu 300 anos aqui até então, né? A gente para de acompanhar a história dela, ela já tem 300 e pouquinho anos. Ela acabou conhecendo muitas dessas pessoas. Então aqui a gente vai ver histórias, por exemplo, de Voltaire, a gente vai ver vários artistas aqui, Renoir, enfim, muitas pessoas aqui dentro que são pessoas famosas da história e que conviveram com a Ed LaRue e é muito impressionante, assim, a história... Eu não sei, eu acho que a V.E. Schwab foi uma mulher, assim, genial, que ela conseguiu juntar a história da Ed LaRue com essas personalidades e, de certa forma, faz sentido. Aqui o Henry tem uma amiga que chama Bea, ou Bia, né, e ela estuda artes e uma das partes desse livro, ela fala sobre como é muito coincidente que obras de momentos diferentes da humanidade e de campos diferentes das escolas de arte tem elementos semelhantes, que são as 7 sardas do rosto da Ed LaRue, só que, poxa, o Henry fala com ela assim, não, que isso, você tá louca? Mas, assim, faz todo sentido quando você começa a entender, assim, então, é como se fosse uma viagem no tempo. E eu achei isso muito interessante porque a gente não valoriza, né,
o vento do o rosto, não, o vento no rosto, né? Eu ia falar o rosto do vento. Mas o vento no rosto, os pequenos detalhes da nossa vida. E aqui a Ed me trouxe muito essa percepção de, assim, a gente só tem o agora, sabe? Ela só tem o momento presente, as pessoas esquecem dela 100%. Então, o melhor que ela pode fazer, a melhor coisa que ela pode fazer por si e pelo outro, ela faz naquele momento, porque nunca é sabido se aquela pessoa vai realmente se lembrar dela ou não, né? Mas provável que não. Uma escrita extremamente delicada, poética, muito legal. Ao mesmo tempo, é uma escrita que te prende, você não consegue largar. Ela é dinâmica, ela não é uma leitura arrastada. Eu confesso pra vocês que chegou um determinado momento da história que eu queria comer cada vez mais, então eu fui fazendo uma leitura mais rápida, porque eu queria chegar ao final muito ansiosa pra saber o que ia acontecer, mas é um livro delicioso de ler. Eu recomendo muito pra vocês, eu sigo indicando, eu não acho que isso é um livro pra todo mundo, eu acho que quem gosta de uma fantasia mais alta fantasia, talvez não vai gostar desse livro. Eu acredito que ele seja classificado como realismo mágico. É um saco, porque quando você abre aqui o ISBN, geralmente vem com literatura estrangeira, quer ver? Ficção americana, tá vendo? É sempre como ficção americana, eles não separam exatamente o gênero ideal, mas eu diria que é um realismo mágico justamente porque a gente tem a vida real, porém com esse mundo paralelo aí do Luke, da venda de almas, desse lugar diferente aí de existência da Ed. E uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre isso, gente, vocês vão me achar louca, mas eu acredito nessas coisas, assim, de energia, de espíritos bons e espíritos ruins, eu acredito muito. E eu não acho 100% impossível que isso aqui seja real, assim. Principalmente, dado o final do livro, quando você lê as últimas páginas e você percebe o que significa a vida invisível de LaRue e esse livro, tipo assim, ou essa V.E. Schwab recebeu um chamadão, assim, da natureza, ou ela pode ser uma dessas mulheres, assim, absurdas que vivem em outra dimensão. Então, me faz questionar aqui mais uma parte que eu falei da obra, sabe? Começa os capítulos, enfim. Gente, é o máximo. Recomendo demais pra vocês. Acabei de ver aqui que a escrita dos capítulos são também as 7 sardas em formato de estrela que a Ed LaRue tem. Recomendo muito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu esse livro, me conte aqui embaixo. E eu queria dizer mesmo pra você, dê uma chance. Se você gosta desse estilo de literatura, dê uma chance. Tem romance aqui, mas eu acho que o romance é o menor dos focos. A ideia mesmo é você ver a Ed LaRue e o pensamento dela evoluindo ao longo desses 300 anos. É um livro não exatamente triste, mas não exatamente feliz. É um livro cru que fala sobre a realidade da vida, assim, e da vida de uma menina que não tinha nada, literalmente o momento, o agora. Então, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Me deem dicas de livros sempre, esse canal serve pra gente trocar. E eu te vejo num próximo vídeo. Beijo grande. Bye!